Nessa aula eu vou falar de um outro problema que também está associado com a teoria tradicional das emoções, que vai ser o problema das nominalizações. A gente vai chamar de nominalização ao evento ou à experiência que a gente identifica por meio de um substantivo, mas é algum tipo de processo em andamento. Por exemplo, se eu falo, eu tenho ansiedade. Eu peguei ansiedade, que é um nome que vai identificar uma reação de luta e fuga que surge em alguns contextos. E eu vou encapsular no nome ansiedade. E é algo que é meu. Ou seja, em vez de decodificar esse processo que eu chamo de ansiedade em vários elementos, elementos contextuais, ambientais, elementos até mesmo bioquímicos, como cortisol, como adrenalina, eu simplesmente empacoto tudo na palavra ansiedade. Quando a gente trata a ansiedade como substantivo, ou seja, a ansiedade, a gente acaba ocultando todos os processos, todas as etapas por trás da ansiedade. Uma excelente metáfora para o entendimento do conceito da nominalização é a metáfora do ventilador elétrico. Ela é identificada e é descrita pelo Alfred Korzybski, autor do livro Science and Sanity, Ciência e Sanidade, mas que você talvez conheça por outro motivo. Ele é o criador daquela frase, o mapa não é o território. Pois é, esse Alfred Korzybski, que escreveu o livro Ciência e Sanidade, que criou a frase, o mapa não é o território, que criou também uma excelente metáfora, a metáfora dos ventiladores elétricos, para poder explicar o que é uma nominalização. E a metáfora é a seguinte: imagina um ventilador que tem 4 pás e que esteja parado. Quando ele está parado, você consegue tocar nas pás, consegue identificar a forma dele, você consegue entender muito bem do que ele é feito. Você percebe que tem um vão, tem um buraco entre as pás, ou seja, não é algo contínuo. Agora imagine que eu vou ligar esse ventilador elétrico. E aquelas 4 pás começam a girar em alta velocidade. Quando ela começa a girar em alta velocidade, quando eu olho para o ventilador, eu não tenho mais noção do que o ventilador elétrico é feito. Eu não consigo mais identificar as pás, o espaço entre as pás. Visualmente eu tenho mais a percepção de que é um disco único que está girando. E aquele disco está girando, 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 girando. Eu começo a ter a impressão de que em vez de 4 pás, eu tenho um objeto sólido que está girando. Inclusive, se eu começasse a colocar o dedo, não faça isso em casa, hein? Na pá do ventilador, meu dedo ia ser expulso muito rapidamente. E provavelmente eu não conseguiria identificar a verdadeira forma de cada pá. Talvez eu até percebesse que não é algo contínuo, mas eu não conseguiria realmente analisar cada pá do jeito que ela é. E nós seríamos como esses ventiladores ligados. E a gente estaria andando por aí, achando que na verdade somos algo sólido, um bloco que está girando. Mas na verdade nós somos hélices em movimento. Na programação neurolinguística, é comum falar dos filtros da realidade, filtros da percepção, como distorções, generalizações, eliminações. Esses filtros não me permitiriam identificar que eu seria um ventilador em movimento e que as outras pessoas seriam ventiladores em movimento. A falha dos meus sentidos não me permitiria identificar a essência por trás de cada pessoa. E eu teria uma visão muito enviesada. Afinal, eu estaria vendo apenas blocos sólidos em movimento. E não ventiladores, não pás em movimento. E as nominalizações funcionariam mais ou menos assim. No momento que eu falo, tenho ansiedade, eu não consigo ver mais as pás em movimento que constituem essa ansiedade. Eu vejo apenas o produto final, a palavra ansiedade, as expectativas comportamentais que eu tenho com a palavra ansiedade, a identificação que eu faço com a palavra ansiedade.
E é importante ressaltar que as nominalizações não são necessariamente ruins. Não existissem nominalizações, eu não seria capaz de fazer nenhuma reflexão, nenhum pensamento. Porque é a nominalização que me permite ir para além da experiência imediata. Meus sentidos aqui percebem o que está aqui no estúdio. Mas se torna um estúdio no momento que eu começo a dar nome para as coisas. Isso aqui é uma câmera. Isso aqui são luzes. Então a nominalização que nos permite realmente trabalhar, interagir com o mundo ao nosso redor. O problema é que, muitas vezes, essas mesmas nominalizações que nos permitem investigar melhor o mundo, acabam nos aprisionando. Esse mesmo diálogo interno, que me permite fazer planos para o futuro, me permite sair daqui agora, entrar em downtime e entrar numa realidade subjetiva, é o mesmo processo, é o mesmo diálogo interno que me faz aumentar uma crise de ansiedade. É o córtex alimentando aquela reação de luta e fuga e dando um significado de que é algo ruim. E essa visão tradicional sobre a origem das emoções, ela é baseada numa nominalização. Eu tenho medo de barata. Observa que da forma que Ekman coloca, medo é um pacote. Por outro lado, quando Lisa Feldman vai falar da teoria da emoção construída, ela vai falar que o medo nada mais é que o nome que eu vou dar por uma série de eventos que estão acontecendo comigo. E que, devido à minha história de vida, eu faço a previsão que vai me falar que aquilo é um medo. Então, quando a gente entende a teoria da emoção construída, a gente começa a naturalmente ter uma psicoeducação que nos permite um reframing, um reenquadramento. E fica mais claro ainda que não faz sentido falar de cura para a ansiedade. Porque se ansiedade é um rótulo associado com a reação de luta e fuga, poxa vida, isso aí é um monte de coisa. Eu vou ter várias sensações minhas que vão ter essas mesmas reações fisiológicas, mas que vou dar significados totalmente diferentes de acordo com o contexto que eu estou inserido. E a nominalização é o grande dilema que a gente tem na psiquiatria, quando a gente fala de transtornos mentais. A depressão é uma das doenças que mais mata no mundo hoje. E eu não conseguiria te dar essa informação se eu não criasse um nome, depressão, que encapsula uma série de fatores, uma série de fenômenos totalmente distintos. Não fosse o manual das doenças psiquiátricas, o DSM, eu não poderia ajudar várias pessoas que têm depressão e vários outros transtornos psiquiátricos. Ou seja, o nome me permite também investigar, pesquisar, me comunicar sobre esse tema. Mas o nome também me aprisiona. Aprisiona o cliente que sente a depressão. Porque ele começa a encapsular tudo aquilo que ele sente que é associado com a depressão com uma palavra, algo concreto, algo imutável. E o pior é que não acontece só com o paciente. Isso também vai acontecer com o próprio terapeuta. No momento que chega um cliente já diagnosticado, esse aqui é transtorno bipolar, o próprio terapeuta começa a agir de acordo com o nome. Transtorno bipolar, ele tem transtorno bipolar. Ele é o transtorno bipolar. E a nominalização sempre vai ser uma faca de dois gumes. Porque é a nominalização que me permite a linguagem, me permite comunicar, me permite compreender o mundo. É a nominalização que me permite sair da experiência imediata. No entanto, é também a nominalização que aprisiona as pessoas. E, infelizmente, a teoria do Paul Ekman é baseada em nominalização. E isso vai aprisionar as pessoas de acordo com aquilo que se espera por trás do nome. A emoção dele é medo. Ele tem medo de barata. Quando falo que eu tenho medo de barata e eu penso que a emoção é algo inato, a minha capacidade de mudança fica cada vez mais reduzida. Por outro lado, se eu entendo que meu medo nada mais é que um comportamento aprendido e uma interpretação que eu dou por uma série de fenômenos que acontecem no meu corpo e no ambiente,
e que eu dou o nome medo devido ao contexto, mas que em outro contexto, essa mesma reação poderia ter outro nome, aí eu já começo a fazer um reframing, um reenquadramento. Não sei se você já ouviu falar na chamada test anxiety, ou ansiedade para fazer provas, para fazer testes. Alguns alunos, só de ouvir que vão ter uma prova, têm enormes crises de ansiedade. Mas como você já viu no nosso curso, aquilo que a gente chama de crise de ansiedade é uma reação de luta e fuga, que pode também surgir em vários outros contextos. Não só em contextos ruins, mas contextos bons também, contextos de animação, de excitação, contextos de felicidade. Olha que interessante. A alegria também pode ser composta por reações de luta e fuga. Claro que pode. Se você descobre que você ganhou na loteria, você não vai ficar alegre? Claro que vai. E vai disparar cortisol, vai disparar adrenalina do mesmo jeito. Mas, naquele momento, você dá um novo significado. Então, tem pessoas que têm a chamada test anxiety, essa ansiedade antes de fazer uma prova. E tem algumas pesquisas que mostram que, se usamos da psicoeducação e ensinamos para os estudantes que aquele friozinho na barriga que eles sentem ao fazer a prova é o mesmo que eles sentem em outras situações, que é a mesma energia que pode ser utilizada para a determinação, para alcançar o objetivo, que é uma reação que pode ser associada com a criação de novas possibilidades, os estudantes acabam reagindo melhor às provas. Então a nominalização, ela acaba nos aprisionando. E no momento que a gente consegue se desprender dessa nominalização e decodificar e compreender os elementos bioquímicos por trás de cada emoção, sem nos prendermos a rótulos, fica mais fácil a gente lidar com as emoções. Inclusive, uma coisa bem interessante. Quando Lisa Feldman fala de emoções, ela não está falando mais das 6 emoções básicas, não. Ela junta emoção, sentimento, estado, tudo a mesma coisa. Então, no próprio livro dela, ela vai falar de ansiedade, ela vai falar de felicidade, alegria, confiança, tudo como se fosse emoção. E faz sentido, né? Porque se tradicionalmente a gente cria uma distinção, emoção é aquilo que é instintivo, inato, e sentimento é a interpretação cultural que eu dou para a emoção, no momento que eu tenho a teoria da emoção construída, já é tudo cultural. Ou seja, para a Lisa Feldman, não existem mais essas 6 emoções básicas. O que eu tenho vão ser só sentimentos, ou seja, a interpretação que a gente dá para cada reação no nosso corpo. E no momento que aqueles estudantes que estão tendo ansiedade para a prova conseguem interromper aquela nominalização, a reação de luta e fuga vira apenas isso, uma reação de luta e fuga. Um disparo do corpo, nada mais do que isso. E você já tinha entendido a nominalização nessa perspectiva da teoria da emoção construída da Lisa Feldman? Já leu o livro da Lisa Feldman? Então vai agora no nosso grupo fechado, secreto, fala o que está achando das aulas e até a próxima.